Olá pessoal, aqui é o Rafa e você acaba de entrar em sintonia com Vozes do Warp, o seu podcast semanal com tudo sobre o Warhammer. Para introduzir vocês nesse cenário maravilhoso, eu vou ler o trecho da introdução que está na maioria dos livros já há décadas. Eu acho que todo fã já ouviu. É o 41º milênio. Por mais de uma centena de séculos, o imperador se sentou imóvel no trono dourado da Terra. Ele é o mestre da humanidade pela vontade dos deuses e senhor de 1 milhão de mundos pela força de seus exércitos inexauríveis. Ele é uma carcaça apodrecida se remexendo invisivelmente com o poder da era das trevas tecnológicas. Ele é o Lorde carniça de um império para quem milhares de almas são sacrificadas todos os dias, para que ele nunca morra verdadeiramente. Ainda assim, em seu estado de não-morte, o imperador continua sua vigilância eterna. Poderosas frotas cruzam o miasma infestado de demônios da distorção, a única rota entre as estrelas distantes. Seu caminho, iluminado pelo Astronomicon, a manifestação psíquica da vontade do imperador. Vastos exércitos batalham em seu nome em incontáveis mundos. Maiores entre seus soldados são os adeptos Astartes, os fuzileiros espaciais, super guerreiros geneticamente modificados. Seus companheiros de armas são uma legião incontável, a guarda imperial e inumeráveis forças planetárias de defesa, a sempre vigilante Inquisição e os tecno-sacerdotes dos adeptos mecânicos, só para nomear alguns. Mas mesmo em sua multidão infinita, eles ainda mal bastam para resistir à constante ameaça de alienígenas, hereges, mutantes e pior. Ser um homem em tais tempos é ser um entre bilhões, é viver no mais cruel e sangrento regime imaginável. Estes são os contos destes tempos. Esqueça o poder da tecnologia e da ciência, pois muito fora esquecido para jamais ser reaprendido. Esqueça a promessa de progresso e entendimento, pois no terrível, escuro futuro há apenas guerra. Não há paz entre as estrelas, apenas uma eternidade de massacre e matança e a risada dos deuses sedentos. Qual é? Eu acho muito massa essa introdução, acho que todo fã de longa data já viu essa introdução nos livros oficiais, nos manuais básicos, nos RPGs e acho que até nos códex. Muitos dos romances também trazem essa introdução e ela tem basicamente tudo que a gente quer falar nesse primeiro episódio. Durante 10.000 anos, o imperador permaneceu imóvel no trono dourado da Terra. Ele é uma carcaça putrefada por quem 1.000 almas são sacrificadas todos os dias. Então, você conseguir absorver o fato de que mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 Psykers morrem todos os dias para manter o trono da Terra funcionando é uma coisa assim absurda. 1.000 almas todos os dias por 10.000 anos. Não dá nem para assimilar esse número. E isso já passa um pouco a dimensão da escala de Warhammer, né? Que é gigantesca. Ele é o senhor de 1 milhão de mundos. O Imperium, que é provavelmente a maior facção do cenário, ela tem 1 milhão de mundos. Então, assim, é uma coisa extremamente vasta, é gigantesca. E existe um problema nesse cenário que, além de ser regido por uma teocracia, um estado absolutista e religioso opressor, de ter uma inquisição que caça e pune as bruxas, esse cenário tem uma coisa ainda mais sinistra, que é a existência da distorção, o Warp, ou o Immaterium. Esse plano imaterial feito de energia pura, que já foi descrito como o grande oceano, ele é uma condição fundamental para entender o Império. Ele é um conceito muito importante para entender como que esse cenário se desenrola. Então, basicamente, o único plano espiritual que existe nesse cenário é o inferno. É um plano que é inimigo do plano material. Ele quer destruir tudo que existe. E nesse plano energético, as naves navegam de um planeta para o outro. Toda comunicação interplanetária passa por esse plano. Então, como que isso acontece?
Primeiro, eles precisam de um navegador, um tipo especial e sancionado de mutante que é capaz de traçar uma rota pelo Warp. A nave, ela abre um portal que rasga a realidade e ela atravessa o inferno para chegar mais rápido no seu destino. Essa travessia ela é extremamente perigosa e ela só é permitida por uma tecnologia chamada campo Gellar, o Gellar Field, que protege a nave. Se esse Gellar Field falhar, a nave é consumida em segundos, não importa quão poderosas sejam as tropas que ela carrega, salvo raras exceções. E da mesma forma, as mensagens viajam através do Warp. Então, se você quer mandar uma mensagem para um planeta num sistema distante, você usa um Psyker, um astropata, que num transe se comunica com um Psyker do outro lado, ou pelo menos manda uma mensagem para o outro lado, que muitas vezes é recebida como uma forma de um sonho ou uma visão distorcida e tem que ser interpretada por um colegiado, né, para que então a mensagem chegue no seu lugar. Então esse império de 1 milhão de mundos ele é tão vasto que muitas vezes planetas são perdidos sem que o Império tenha ciência disso. Ou então novos planetas são assimilados e não dá tempo de catalogar até que eles sejam perdidos. A natureza do Warp é tão caótica que uma nave atravessando esse miasma do Immaterium pode viajar no tempo, porque o tempo não existe nessa outra dimensão. Então uma falha mecânica pode fazer com que a nave demore séculos numa viagem que demoraria talvez semanas, ou até o contrário, ela pode chegar antes de ter saído do ponto de origem. As entidades do Warp, elas são inteligências que habitam esse plano imaterial. Então, se o plano espiritual da distorção fosse um oceano, os demons, como eles são chamados, né, os daemônios, que é um termo grego que nem sempre significa o demônio cristão, essas entidades, eles são alienígenas nativos de um plano imaterial. Então eles são nativos de uma dimensão paralela que está além das leis da física. E alguns desses seres nativos são gigantescos. Eles são como tubarões navegando esse oceano em busca de presas, sedento pela alma dos vivos. Outros são maiores ainda, eles já foram descritos como tempestades, forças naturais. São os 4 deuses do caos. São eles: Khorne, o deus da violência; Tzeentch, o deus dos caminhos, o deus da magia; Nurgle, o deus da entropia, do ciclo eterno de morte e nascimento; e Slaanesh, o deus, né, ou a deusa dos excessos. Esses deuses são reflexos, na verdade, dos defeitos dos seres vivos, do plano material. Eles são reflexos de nós mesmos. Então, para lidar com a existência do Warp, o imperador sentado no trono dourado, ele atua como um farol, um sinal de esperança. A presença dele é tão clara para quem está no Warp que eles usam ele como ponto de referência para navegar entre um ponto e outro. Então, tal é a presença do imperador, né? Ele sozinho segura os portões da Terra para que eles não sejam inundados por essas entidades do plano imaterial. E as forças inexauríveis do Império são, a grosso modo, compostos por pessoas normais, homens e mulheres como eu e vocês. Eles formam incontáveis milhões, quiçá bilhões de soldados e forças planetárias que atuam em diversas linhas de frente contra os mais variados tipos de inimigos. Além disso, os fuzileiros espaciais, os Space Marine, são geneticamente modificados. Eles são tão altos como jogadores de basquete e com o dobro do peso. Eles têm vários implantes, por exemplo, uma saliva ácida que permite que eles absorvam cerâmica e outras coisas como nutrientes. A caixa torácica deles tem os ossos fechados. Eles têm 2 corações. Tem uma camada debaixo da pele deles que faz com que eles interajam com a armadura de forma mais eficiente. Então eles são assim absolutamente superlativos em tudo que eles fazem. Eles têm memória eidética, eles são praticamente imortais, eles só morrem em campo de batalha, enfim, eles são superlativos.
Só que existem menos Space Marines do que planetas no Imperium. Então as forças do Império elas estão divididas em tantos campos de batalha que a maioria das pessoas vai viver suas vidas medíocres sem jamais ver um Space Marine, um Astarte ou fuzileiro espacial, que são sinônimos. Além disso, o Império ele conta com uma força paralela quase tão grande quanto ele, que é os adeptos mecânicos. Aqueles que são os guardiões da tecnologia, os únicos que conseguem reproduzir, muitas vezes sem nem entender direito, a confecção das naves, das munições e todos esses elementos fantásticos, robôs gigantes, armaduras movidas por energia nuclear, armas laser. Ninguém entende direito como essas coisas são feitas. E quem fabrica essas coisas são os tecnossacerdotes, né? Os tech priests, aqueles que usam os mantos vermelhos, talvez você tenha visto no Space Marine 2. Então eles são praticamente um império paralelo que adora a figura do imperador como o Omnissiah, né? Omniscia. Ele é uma manifestação da perfeição da máquina, da perfeição da razão. Tem uma série de motivos para isso que a gente vai entrar em episódios futuros. Além dos Tech Priests, que também lutam ao lado dos Space Marines e dos soldados comuns, existem as Adeptas Sororitas, que são freiras machonas armadas até os dentes. Elas também são acompanhadas por uma força muito especial, que são as Irmãs do Silêncio, Sisters of Silence. Essas pessoas, elas são, na verdade, pessoas sem alma. Elas são brancos. A presença delas é antagônica à presença do Orp. Então, se um Psyker é um ser humano que entra em sintonia com esse plano imaterial, o vazio, né, o blank, o branco, essa pessoa sem alma, ela é contrária. Então, a mera presença de um desses brancos faz com que os demônios sejam banidos de volta para o Imaterium ou mesmo deixem de existir. Se a pessoa for muito poderosa, se for um blank muito poderoso, ele pode até mesmo ser difícil para a gente perceber que ele está ali. Assim, a gente se sente extremamente desconfortável, uma pessoa sem alma. Então são as Irmãs do Silêncio. Também existem Space Marines muito especiais, que são os Cavaleiros Cinzentos, os Grey Knights, que são uma tropa extremamente de elite dos Space Marine, o presente do Imperador para a humanidade nas suas últimas horas. São Space Marines especializados em caçar e derrotar essas entidades do Warp. São os Grey Knights, também são muito interessantes. Além disso, as tropas imperiais também contam com pouquíssimos, mas muito valiosos cavaleiros, os Knights, que são robôs gigantescos, né? Muitas vezes maior que um prédio, alguns com quilômetros de altura e com poder de fogo para terraplanar cidades inteiras de uma vez. São máquinas muito especiais e mantidas por linhagens nobres para lutar a favor do Império. E por fim, para encerrar, os Custodes, né? Os guarda-costas, são os guardiões do Imperador. Eles estão um nível acima dos Space Marine. Então, da mesma forma que um Space Marine é superlativo para um humano comum, um Custode é superlativo até mesmo para um Space Marine. E até recentemente eles permaneciam imóveis no Palácio da Terra, garantindo a segurança do Imperador, mas agora eles fazem incursões cada vez mais profundas para se adiantar a ameaças que possam chegar no planeta Terra. Bom, essas são algumas das facções do Imperium, do Império do Homem, e elas são todas facções jogáveis. Eu acho que, para não me estender muito e para não trazer muitos temas, eu vou ficar por aqui. Entre Custodes, Astartes, Tech Priests, Tecnossacerdotes, as Irmãs de Batalha, Sororitas, e os Cavaleiros, qual que vocês preferem? Conta aí e na semana que vem eu venho falando das Forças do Caos. O Imperador protege.